Olá, turma! Aqui é a professora Camila para mais uma aula de ciências. Nas últimas videoaulas que eu selecionei para vocês, e claro que vocês assistiram, vocês puderam conhecer e entender sobre o princípio de Arquimedes, ou o princípio da alavanca, em que diz que uma força aplicada em um lado da alavanca diminui quanto maior for a distância dessa força do ponto de apoio. E também conheceram os elementos que compõem uma alavanca. O conteúdo sobre as alavancas no livro didático de vocês está no capítulo 1, que começa na página 192. E nessa videoaula nós vamos responder juntos as atividades sobre este capítulo, sobre este conteúdo. As atividades que nós vamos responder agora são os exercícios número 1 e número 2 do Sistematizar, lá da página 199. E estas são as duas primeiras questões da nossa atividade da semana 03 do quarto bimestre. Portanto, vocês devem fazer cabeçalho completo, identificar a atividade como sendo da semana 03 e depois que estiver pronta, entregar a atividade na escola. Sem esquecer, claro, de fazer a cópia das perguntas para que a sua atividade esteja completa. Então, vamos resolver agora os dois primeiros exercícios desta atividade. Questão número 1 e número 2, página 199, sistematizar. A primeira questão traz a seguinte pergunta: quais são os 3 elementos fundamentais para o funcionamento de uma alavanca? Esses 3 elementos são ponto de apoio, força potente e força resistente. Segunda questão pede para classificar as figuras de acordo com o tipo de alavanca que cada uma representa. Lembrando que as alavancas elas podem ser interfixa, interpotente ou interresistente. Primeira figura traz um martelo, que é uma alavanca do tipo interfixa. Segunda traz um pé fazendo um apoio, o que representa uma alavanca do tipo interpotente. Terceira figura, uma mão segurando ali um garfo, alavanca interfixa. Letra D, temos uma mão manuseando um alicate, que é uma alavanca interpotente. Letra E, uma pinça interresistente. E por último, uma guilhotina, também interresistente. Então, terminamos as duas primeiras questões da nossa atividade da semana 03, quarto bimestre. Agora, turma, no capítulo 2, que também está aí no livro didático de vocês, e este conteúdo começa lá na página 200, nós vamos falar sobre rodas e rampas. Nós já sabemos que as rodas, assim como as alavancas, elas foram uma grande conquista dos seres humanos. As rodas, associadas a um eixo livre, que permite que ela gire livremente, permitiu que a gente trocasse o arrastamento pelo rolamento, o que facilitou o transporte, uma vez que transportar algo sobre rodas é muito mais fácil do que carregar ou arrastar no chão. É neste princípio que as rodas fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, no ônibus, você tem esse grande veículo se deslocando sobre rodas e assim transportando muitos passageiros. Já as rampas, que também são chamadas de plano inclinado, elas também são muito usadas no nosso dia a dia, ainda que a gente não dê tanta importância para elas. A importância dessas rampas está principalmente na promoção
da acessibilidade, uma vez que elas facilitam o rolamento de equipamentos que estejam sobre rodas. Vamos agora, então, dar continuidade para a nossa atividade da semana 03 do quarto bimestre, resolvendo agora os exercícios sobre rodas e rampas, que estão na página 203 e são os exercícios de número 1, 2 e 3 do sistematizar. Com mais essas 3 questões, nós fechamos nossa atividade dessa semana. Então, vamos responder agora questão número 1. Qual é a diferença entre arrastamento e rolamento? O arrastamento, arrastar, significa puxar ou empurrar um objeto, fazendo com que ele deslize. Em geral, com certa dificuldade, porque ele vai deslizar sobre uma superfície. Já o rolar, nesse caso, significa fazer girar ou utilizar algo que role entre o objeto e a superfície. Então, o arrastar, você está forçando um deslocamento em cima da superfície. O rolamento, você está utilizando dessas rodas para facilitar esse deslocamento. Questão número 2. Fala o seguinte: para observar as duas rampas que têm a mesma altura, só que elas têm inclinações diferentes. E é para você imaginar que você deve subir essas rampas. Letra A. Compare uma rampa com a outra em relação à distância percorrida. A distância para percorrer esta primeira rampa é maior que a da segunda. Elas podem ter a mesma altura, mas a distância percorrida entre a base e a altura na primeira rampa é maior. Letra B. Compare a força realizada para subir a rampa 1 com a força para subir a rampa 2. A força que vai ser realizada para subir a rampa 1 é menor do que a rampa 2, porque a primeira rampa, apesar dela ser maior, ela é menos íngreme. Terceira pergunta na letra C pede para comparar o esforço necessário na rampa 2 com o que é realizado na rampa 1. O gasto de energia para subir as duas rampas vai ser o mesmo. Por que que esse gasto de energia para subir as duas rampas vai ser o mesmo? Olha só, a distância percorrida, quando ela é maior, ela vai requerer menos força, justamente porque a maior distância tem um grau de subida menor. Terceira e última questão da nossa atividade da semana 03, quarto bimestre. Quais aplicações da roda você conhece? Pede para você citar exemplos. E aí você vai colocar o seguinte, que as rodas elas são encontradas em diversos objetos que estão relacionados à locomoção. Carros, motos, trens, carrinhos de mão, carrinhos de brinquedo, skates, carrinhos para construção civil, bicicletas e tantos outros equipamentos que nós sabemos que podem ter as rodas na sua composição. Queridos, não deixem de se organizar e responder essa atividade. São um total de 5 questões. Beijos, se cuidem e até a nossa próxima aula.